Hoje nossa aula vai ser sobre tipos de perdas auditivas. Como nós já aprendemos, são 5 os tipos de perda auditiva existentes: perda auditiva condutiva, perda auditiva mista, perda auditiva neurosensorial ou sensório-neural, perda auditiva central e perda auditiva funcional, também chamada de pseudo-hipoacusia. No entanto, quando a gente fala dessas perdas, esses tipos de perda auditiva, e a gente vai transformá-las em algo real, nós vamos observar e aprender que sempre vai se concluir como os 3 tipos mais comuns de perdas auditivas, que é a perda auditiva condutiva, perda auditiva mista e perda auditiva neurosensorial. Por que isso acontece? Porque a caracterização desses tipos de perda são as formas que a gente encontra de quantificá-las em um audiograma, tá? Então, a gente tem a perda auditiva condutiva. O que é a perda auditiva condutiva? Perda auditiva condutiva é aquela alteração auditiva que acontece na orelha externa e na orelha média. Como assim, professora? Normalmente está relacionada, tá, com inflamações e alterações nessas estruturas da audição, tá? Então, o que a gente tem como perda auditiva condutiva? Nós temos alterações em via aérea e normalidade em via óssea. E nós temos um gap. O que é o gap? É a diferença da via aérea e via óssea igual ou maior do que 15 decibéis. Vamos quantificar aqui no quadro. O tipo de perda, ele independe do grau da perda. O grau da perda auditiva está relacionada com o quanto dessa audição foi perdida, tá? Esse é o grau de perda auditiva. Quando a gente fala do tipo de perda auditiva, nós estamos falando das estruturas do ouvido que foram alteradas devido à deficiência auditiva, ok? Então vamos lá. Perda auditiva condutiva. Perda auditiva condutiva. Nós temos alteração de via aérea. Então vamos pegar aqui. Vamos fazer a simbologia, nós temos todas ali do lado. Eu estou usando o vermelho, então eu vou representar a orelha direita, ok? Nós temos aqui, ó. Quais são as frequências que a gente avalia no audiograma? 250, 500, 1000 Hz, 2000 Hz, 3000 Hz, 4000 Hz, 6000 Hz e 8000 Hz, tá? Essa é a simbologia da orelha direita. Só que está faltando, a via aérea ela não se representa apenas pelo símbolo, mas também pela conexão que a via aérea apresenta, que é o que? O traço contínuo. Só que quando a gente coloca apenas a simbologia de via aérea, a gente está falando apenas o quê? Do grau da perda auditiva, o quanto esse ouvido sofreu em decorrência dessa alteração. Para que se determine o tipo de perda auditiva, tem que se pesquisar o que? A via óssea desse indivíduo.
Então, se é uma perda condutiva, eu tenho alteração em via aérea, mas eu tenho normalidade de via óssea. Quais são os valores normais para a via óssea? Até 15 decibéis, certo? Então, eu vou ter aqui, ó. E quais são as frequências que a gente pesquisa em via óssea? De 500 até 4.000 Hz. Por quê? As frequências mais extremas, tanto para o grave quanto para o agudo, vai fazer com que o indivíduo ele tenha mais uma percepção tátil, ok, de vibração, do que mesmo de sensação auditiva. Por isso que se avalia a via óssea apenas nas frequências de 500, 1.000, 2.000, 3.000 e 4.000 Hz. Perda condutiva, via óssea normal. Então vamos lá, até 15, né? Então eu tenho aqui, ó, 10, aqui, ó, 15. E a via óssea? A sua simbologia, ela se conecta entre si? Não, não se conecta, ok? O que vai haver conexão na simbologia é na via aérea. A via óssea é apenas a simbologia individual em cada frequência. Então, para perda auditiva condutiva, nós vamos ter alteração de via aérea e normalidade em via óssea. Olha quanto está a óssea dessa orelha direita nessa perda condutiva. 10, 15, 5, 10. Então, a via óssea está normal, apenas uma alteração, uma perda auditiva, um prejuízo funcional na via aérea, ok? Isso é a perda auditiva condutiva. Agora, isso aqui é uma simbologia de não mascarada, certo? E se eu fosse fazer uma alteração precisando utilizar o mascaramento? Então, vamos dizer que a orelha esquerda estava normal e quem está alterado é a minha orelha direita. A simbologia muda, né? Já que é a orelha que está com perda. Ela vai para qual simbologia? Ela vai para a simbologia de mascaramento, tá? É claro que você não precisa mascarar nem sempre todas as frequências, tá, gente? Isso vai depender do cálculozinho e da interferência da orelha boa. Então, eu tenho aqui via aérea com mascaramento, com a simbologia, ainda continua conectada. E assim a gente vai mudando a simbologia conforme o quê? Conforme a necessidade de avaliação daquele paciente. Perdas condutivas, normalmente, elas não passam de perdas moderadas, chega até uma severa, ali em média de 75 decibéis. Normalmente não se passa disso, tá, senhores? Então, você nunca vai encontrar uma perda auditiva condutiva com a simbologia de ausência de resposta, ok?